Estamos aqui para mais um EZ Talks. Hoje um papo com o Marcelo, da consultora Delagnolo, parceiro nosso, e o Chico, advogado aqui de Bombinhas, para a gente falar sobre o nosso mercado imobiliário e o direito imobiliário também na nossa cidade. Sejam bem-vindos, é o episódio 6, né? Não sei se é 6, né? Episódio 5, depois tu corta lá. A gente convidou o advogado que ele dá consultoria para nós e faz trabalho para nós, né? O Francisco, mais conhecido como Chico, no meio artístico, né? E o Marcelo, que já carrega aí a história da família Delagnolo, já de bastante tempo construindo, né? Estava conversando um pouquinho sobre a história ali antes de começar o EZ Talks, e a gente vai trocar uma ideia sobre o que é você ter essa responsabilidade de carregar o legado, a história, né, que vem da família. E os dois, ambos, vivem nesse meio da construção civil, um como parceiro, que nos auxilia bastante, tanto nos estudos de viabilidade, que a gente atua bastante forte aqui em Bombinhas, né, fazendo esse meio de campo entre os corretores, construtores, né. O Marcelo chegou para nós através disso também, porque a gente acabou desenvolvendo alguns estudos de viabilidade para a construtora Delagnolo, e nisso a gente fez essa reaproximação, né, porque o mercado de trabalho deles era mais em Itapema, e quando construíram aqui em Bombinhas eu ainda não estava atuando como arquiteto, né? Então foi bem interessante, a gente firmou uma parceria, não é de longa data, mas a gente teve um afinamento muito forte, né? E vamos conhecer um pouquinho da história do Delagnolo e do Chico, que contar um pouquinho para nós sobre o mercado imobiliário, as ciladas que tem aí no meio, e falar um pouquinho sobre segurança, né, no mercado imobiliário. Acho que hoje aqui, se for traçar assim, uma linha de assunto que eu gostaria de falar, seria sobre a segurança no mercado imobiliário, né? Porque um dos assuntos que eu considero muito importante, porque o mercado da construção civil está muito aquecido na nossa região, né? E a gente vê que tá muitas construtoras novas e muita gente vindo para a cidade, porque aqui realmente o mercado imobiliário está crescendo muito. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, ele apresenta várias armadilhas, né? Então eu queria que o Chico se apresentasse um pouco. Bom, meu nome é Francisco, né? Aqui, entre amigos, me conhece como Chico. Eu sou advogado, sou nativo aqui vou dizer que sou nativo da Península, né? Porque eu nasci na época que isso aqui ainda era o município de Porto Belo, né? Mas há 15 anos eu estou morando aqui em Bombinhas, então hoje já me sinto já nativo já de Bombinhas. És nativo, nego. E eu estou muito contente aqui, me sinto muito honrado de estar participando desse talk aí, dessa conversa, né? O Gilson aqui, um grande parceiro, Ezequiel. Marcelo, que, né, já fizemos algum trabalho aí por intermédio da EZ também, e tem uma curiosidade, né, que eu fiz o trabalho todo com ele aí, já estamos praticamente engatando outro, a gente nem se conhecia pessoalmente, né, Marcelo? Com a satisfação, como é que tá, Francisco? Que legal. Mas só antes de a gente entrar no assunto, isso é uma coisa que é interessante, né, que tudo isso engloba a questão dessas novas tecnologias e do avanço e da rapidez que as relações, não só pessoais, as relações profissionais e comerciais, elas estão acontecendo, né? Tu vê, isso aqui é uma brincadeira, né, gente? Mas é uma realidade. Eu já fiz vários trabalhos, eu posso dizer assim, tranquilamente, mais de 20, 30 trabalhos para clientes, tudo de forma remota. Que você não conhecia pessoalmente? Não, eu não conheço a pessoa pessoalmente, só pelo WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail. Conseguiu meu telefone, meu contato com alguém, contratou meu serviço, fizemos um contrato, mandei, assinou tudo, né, digital e tal. E aí concluí o trabalho, está pronto, já fiz outro, para alguns até já 5, 6 trabalhos, sem a gente sequer... Se botar o cara na minha frente, eu não sei o que é, mas isso é a velocidade das mudanças que eu falo, tanto de questão de relações sociais quanto profissionais e enfim, comerciais, né? Essa impessoalidade, né? Mas se o resultado tá satisfatório para as partes, né? Daí a coisa continua, né? O problema é quando acontece algum
algum Mas é percalço aquilo que a gente falou caminho, né? da confiança, né? Porque para a pessoa chegar até você, normalmente ele vai por indicação. Exato. Então, ou seja, alguém já transferiu a confiança de que ele pode te contratar. É isso aí. Nesse caso aqui com o Marcelo, a gente indicou você, deu muito certo, já tem um prédio já com incorporação, tá lá já na fase de construção, início de construção já incorporada, que às vezes não é muito comum. E aí, puxando o que tu situou ali, que queria dar importância da questão de segurança, o trabalho todo, como a gente já está há algum tempo já, né, com essa parceria, começa lá da análise da documentação. Tu pega a matrícula do imóvel, né, verifica se tem alguma penhora, algum ônus, alguma ação, porque eu já estou advogando já faz 20 anos e há uns 15 anos eu estou nessa área específica do direito imobiliário, né? Então estou vendo que está tendo uma evolução, principalmente com essa preocupação de não só uma advocacia, mas um trabalho. E quando a gente conversa, eu sempre falo, não, a equipe é boa, né? Então, quando tem uma equipe boa, o trabalho ele é feito de maneira a evitar problemas no futuro. Eu sempre coloco isso. Por quê? Porque se tu vai o trabalho bem feito, bem analisado, ele vai azeitando e tu vai trabalhando de uma forma fluida e dinâmica, ele vai sempre avançando. Tu não vai chegar num determinado momento que tu vai ter que voltar a uma casinha e perder um tempo para resolver um problema que tu poderia ter visualizado lá no início. Trabalhando com empresas parceiras aqui, hoje eu foco muito nisso. De fazer uma boa análise inicial, descartar às vezes. É muito tentador, assim, às vezes aparece uma oportunidade muito boa, um terreno muito bom, uma permuta muito boa, mas aí quando tu vai analisar com uma certa profundidade, tu vê que tem alguma armadilha ali, e às vezes a outra parte está fazendo força, e com todo o respeito que eu tenho à classe dos corretores de imóveis, tenho muitos amigos e muitos clientes, mas às vezes o corretor também, no afã de tentar fazer a coisa acontecer, fica botando uma pressão ali. Então eu acabo, com os parceiros que eu trabalho, eu prefiro ser o para-choque, eu prefiro ser o anteparo, para daí se o cara for se indispor, ele vai se indispor comigo, ele não vai se indispor com o Marcelo, nem com o Ezequiel, né? O meu jurídico falou que aqui não dá, né? Não passa. Então a gente faz essa análise, né? Que a due diligence que tu me pediu lá, né? A gente começa por aí, começa fazendo o levantamento da matrícula do imóvel, questões fiscais, questões tributárias, e né, vai montando todo o processo, como eu falei, que o objetivo é dar segurança, né, para vocês como projetistas ali, também de certa maneira como construtores, para o cliente também, né, para que ele possa saber que aquela coisa vai avançar e não vai ter percalço no meio do caminho, né. Marcelão, fala um pouquinho aí da tua história, de onde é que vem o Marcelo, de onde é que vem a Delagnolo? Pois então, uma honra estar representando essa história, né. A missão hoje é carregar esse legado que vem sendo construído desde 84, na figura do Nico, né? Nasci em 1985, estou com 40 anos. Então eu tenho o quê? 41 anos de história. Não, mas tu não estás construindo desde 84, né? Eu nasci em 90, Chico. Olha só. Não envelhece. Não envelhece? Pô, o cara está construindo desde 84. Tom Cruise, não envelhece. Mas se tu conheceu o Nico, tu vai dizer que ele tá inteirão, tá inteirão. Hoje tu falou... Ele tá com 70, né? Falou que teu pai tá com 70, cara. Não dava 70 anos pra ele. Exatamente. Mas então ele começou em 84 essa história aí, passou por Brusque, Porto Belo, Itapema muito forte, muitos anos construindo em Itapema. Bombinhas nos anos 90 também, algumas obras entregues por aqui. E aí agora a gente volta aí à frente do negócio, claro, sempre com ele ali na retaguarda, dando os caminhos, né? O Gilson falou algumas vezes com ele, né? Então um ou outro assunto mais importante ele quer estar junto, quer acompanhar. E a ideia é essa, né? É seguir com as características da Delagnolo, né? Essa coisa da segurança, né? Do pé no chão, né? Então a gente procura fazer um trabalho muito minucioso, né? Sem empolgação, sem loucura, para que a gente possa passar essa segurança, né? Que vocês querem trazer hoje aqui. Eu acho que quando alguém procura a Delagnolo, né? Ele naturalmente ele sabe que está sendo bem cuidado do projeto, está sendo bem cuidado da documentação. Então essa eu acho que é a segurança de se tratar primeiramente com construtoras sérias, né? Então naturalmente você fica tranquilo que tudo
que vem abaixo Que disso. a equipe carrega os mesmos valores, carrega os mesmos princípios e tá tudo no mesmo alinhamento. E hoje nossa região tá muito aquecida, né? Então a gente tem muita obra saindo e a construção civil ela se tornou muito atraente, né? Para pessoa poder empreender, né? Fazer permuta e conseguir crescer na vida. Então quando um permutante ou o comprador de um imóvel vê o histórico de uma construtora que tem 41 anos, já entregou tantas obras, né? Então a gente sabe, a gente já lida muito com permuta, que isso é crucial para o cara escolher entre o A e o B, né? O histórico, as obras entregues. Até o que motivou a gente tá convidando ele aqui é que pesou, né? Achei interessante essa questão da credibilidade que o nome carrega, né? Mesmo hoje não sendo talvez o Nico que esteja na frente da construtora em si, é uma pessoa relativamente nova. Você está com quantos anos? 36 anos. Mas carrega a história da família, né? Ou seja, então ele tem essa responsabilidade de manter, né, o que o pai dele já construiu durante esses 41 anos. E hoje a gente está trabalhando numa permuta, que é uma permuta muito bem localizada, uma das melhores localizações que a gente pode dizer em Itapema, onde já se criou, existe um prédio lá e já se criou um grupo para fazer uma permuta naquele prédio, botar o prédio no chão e fazer a permuta, e já partiu assim, o pessoal escolheu a Delagnolo para fazer a permuta, não foi nem o construtor que estava louco para fazer aquele prédio. Disse, cara, eu não queria mais construir, ele falou para mim, não queria mais construir em meia praia, o meu foco hoje, eu quero investir em Bombinhas. Só que, não dá para negar uma localização dessa, né? E já como a construtora tem esse background dessa história, já vem essas ofertas na mesa, porque carrega esse legado, né, cara? Não foi a construtora que escolheu. Não, eles escolheram. A gente já montaram um grupo, pelo que me falou, isso não. A maioria quer Delagnolo para construir ali. Então, olha o que carrega esse peso, né? E como que é tu lidar com isso hoje, cara? Deve ser uma responsabilidade grande, um peso, a família, vocês conversam sobre isso? Como é que isso acontece? Não, a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que tem muito, né, de ter sido preparado para isso também. Então, você está ali observando um bom exemplo todos os dias, né, é natural que ir incorporando isso, né? Então, tem um pouco também da experiência de ter ido para outros lados e outros negócios, né? Então... Testou outros caminhos? Testei outros caminhos. Tu não iniciou já direto na Então, eu iniciei na construtora com 17 para 18 anos, mas logo abri uma imobiliária, depois de tantos anos uma marca de roupa, depois vendi a marca, né? Então voltei para o trabalho da construtora há 3 anos, realmente de cabeça, sem mais nada e focado em fazer isso acontecer. E tu acha que tu ter trabalhado nessas outras áreas assim te deu uma base assim, experiências, vivências assim que deu para trazer para dentro da construção assim? Eu não tenho dúvida, cara. Eu acredito que hoje me sinto preparado só por causa dessas experiências. Se eu tivesse ali na construtora muito confortável, né, não tendo que pagar o preço das minhas decisões, né? Sim. Enfrentar as consequências disso, contrato ou não contrato, e depois ver que contratei errado, né? Que libera ou não libera esse crédito. Então, é uma coisa que eu vivi muito forte, assim, com a Book, é uma empresa que cresceu, tinha um faturamento alto, tinha 30 e poucos funcionários, um negócio que foi, inclusive, comprado por uma grande empresa, né? Mas que ali realmente foi a maior escola que eu tive, né? Então eu venho buscando agregar isso, né? Tudo que eu aprendi, os exemplos de casa, com a experiência que foi adquirida. E eu acho que tem mais um ponto aí, né? Tu foi atleta também, né? Tem E isso com esse lado do atleta, ele traz pro empreendedor. Tipo, ter disciplina, lidar com não, é tudo... Então, falou que já teve já foi um atleta também, né? Eu fui um atleta assim, de alto rendimento, mas até meus 21 anos ali eu também estava nesse mundo, né? Eu vivi isso forte com futebol, né? Subi para o profissional do Brusque em 2006, com 15 para 16 anos. Então fiquei 2 temporadas ali, né? Legal, não sabia dessa. Convivendo com os profissionais e foi um baita aprendizado, né? Uma questão de ordem, de disciplina, é um mundo diferente, assim, né? Apesar de que
a impressão que se dá quando tu tá lá é que eles vivem num mundo à parte, né? O atleta, quando tá lá dentro, parece que ele tá totalmente ali. Uma atmosfera diferente, né? Não vê nada que tá acontecendo no mundo. O atleta vive tão Focado que só importa é aquele treinamento, aquele jogo, aquela recuperação, né? Então eu vivi isso, o futebol, foi minha vida, né? O sonho era ser jogador de futebol. Mas não deu. Quem é o sonho de ser jogador de futebol, astronauta ou bombeiro, né? Quase deu certo, Chico. Tu tava me comentando ali, tem um ponto que eu achei bem interessante, que é o momento em que você decidiu encerrar esse teu ciclo de lá com a marca de roupa e tal, e realmente mergulhar de cabeça na construtora, né? Há 3 anos que você mergulhou de cabeça, só que você fez isso de uma maneira não aleatória, ela foi inteligente, porque o teu pai ainda está ativo, ele é uma pessoa lúcida e ativa na construtora. Então, ou seja, isso foi casual ou planejado só entre você ou entre você e a família ali? Porque hoje eu percebo que essa transição foi sábia, porque ele ainda consegue passar um tempo enquanto o pai dele ainda está em atividade e transmitindo essa cultura para ele, passando como que é o processo, porque muita coisa é nova. Hoje a gente constrói também e a gente vê o quanto é diferente você viver a teoria e viver a prática, né? Então, ou seja, o mundo empresarial é uma coisa, mas cada atuação tem a sua especificidade. Então, tu fez isso no momento ainda que você consegue ter essa troca de bola com teu pai e trazer ele ele vem aqui discutir projeto com a gente, já dá as ideias dele, então, aqui você vai economizar fazendo assim, assim, assado. Então, como que a gente consegue tirar o melhor proveito do produto sem perder qualidade? E só a experiência traz esse tato. Porque quando tu entra na construção civil com a empolgação, tem muitas armadilhas ali no meio que você não percebe. Então, pra ti deve ter sido muito importante, tá sendo importante essa transição dessa bagagem que ele tá descarregando de ti. Isso foi uma coisa planejada só entre você, ou vocês já sabiam mais ou menos que nessa fase ia acontecer, ou Deus agraciou de que deu tudo certo assim? Cara, assim, eu acho que eu neguei por muito tempo isso, sabe, Ezequiel? Querendo trilhar o meu caminho. Não, eu vou ser o cara, eu quero fazer, não, tal. E aí, com o amadurecimento, né, tu vai entendendo que não é por aí, né, que tem um legado ali que é muito, né, que é muito bonito, que tem toda uma história que eu posso continuar. É claro que eu vivi dificuldades no ramo de confecção, que também, encheram o saco, né, tipo, chegou num ponto que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, chega, entendeu? Então, por obra de Deus, foi no momento certo. 7 anos de book, né, de confecção. Chegou um momento ali que o pai tava, cara, tô chegando no meu limite, para mim chega, quero descansar, quero viajar. E aí eu, né, resolveu pegar o bastão, cara, é a hora, eu vou vender, a marca tá em ascensão, então também você vender um produto em alta é diferente, né? Claro. E deu tudo certo, né? Eu venho absorvendo o máximo desse conhecimento aí que tu fala. Ele é um cara que viveu muito dentro de obra, né? Então não é aquele construtor, sei lá, um empresário aqui mandando alguém tocar uma obra, né? É o cara que entende de obra. Não era só um investidor, né? Isso. Ele era o construtor de fato, raiz, assim, de bota no canteiro. Sabe? Ele não é o construtor sabor construtor. Ele é o Exato. Tá ali não. E é isso que eu preciso, né, com o tempo ir aprendendo. E é interessante essa questão assim de tu assumir a frente, né, pegar o bastão da empresa e seguir, porque a gente vê que quantas empresas familiares assim que foram iniciados assim, tiveram seu auge, pelo avô, pelo pai, e foi quando chegou em determinado momento os filhos acabaram trilhando outros caminhos assim e não quiseram levar o bastão, e a empresa às vezes acaba sendo vendida, acaba se encerrando as atividades mesmo, né? Mas o que eu digo assim, no caso de vocês, eu posso dizer que tá, assim, quem sou eu para dizer se está dando certo ou não, mas pelo fato da gente estar aqui já conversando, já quer dizer que essa tua entrada na empresa e essa nova cultura e novos aprendizados e tal, tá fazendo a coisa avançar. Mas nem sempre é regra, né? Às vezes a família, se não tiver bem preparada e não tiver a mesma visão
quando eu falo a mesma visão, no sentido de avançar, de trilhar um caminho e tal, dos anteriores, acaba prejudicando o negócio, né? Quantas empresas familiares que a família não quis assumir foi vendida ou encerrou atividades, e quantas também que alguém da família entrou, mas não estava preparado, né? Aí essa questão do momento, né? Entendeu? Às vezes não é o cara errado, mas é o momento errado. Então eu há 10 anos atrás, eu era o cara errado para assumir. Não Hoje, era o momento. não era o momento. Hoje, com certeza, trazendo toda a bagagem, né? Trazendo toda a história e agregando aquilo que eu posso agregar, né? Tem também um pouco a agregar, eu acho que aí a gente tem uma fórmula interessante para caminhar daqui para frente. E é isso, Bombinhas é a escolhida para esse momento. Para essa continuação. Tu sabe que eu fico contente, assim, né, dessa questão de ver assim, uma família que, né, que começou com o pai, daí o tio, e aí a coisa vai seguindo, né? Eu fico um pouco frustrado, né, porque na minha profissão, porque eu sou o único advogado da família, né? Até hoje, tanto do lado do meu pai quanto da minha Mas mãe. tem filhos, né? Vamos lá. Mas tem os moleques. Não tá tão... O mais velho, talvez, assim, porque umas coincidências, né? Eu estudei hoje é IFC, mas era o Colégio Agrícola de Camboriú, né? Em Camboriú, então eu me formei em 97 lá no 2º grau como técnico agrícola e depois acabei fazendo a faculdade de Direito, enfim, né? E aí o meu filho, 30 anos depois, ele resolveu fazer o mesmo caminho. Ele tá lá no Colégio Agrícola, ele entrou ano passado e aí tá fazendo lá o 2º grau como técnico agrícola, né? Mas aí ele já dá uma mãozinha para mim em umas coisas ali, do teu processo ele já teve um monte de certidão com ele que já pegou ele já sabe onde é que é e tal. E essa semana ele até tá precisando de uns trocos, né? Dele, pai, não tem um servicinho pra mim ver, né? Já pegou a malícia. Tá malandro. Não, mas eu acho que isso... Mas aí eu só digo, a única frustração é assim, que eu não vejo, né? Talvez gostaria de ter construído um legado, assim, de alguém da família assumir, mas tá tudo certo, né? Não, mas ele... Não, acho que essa é importante até essa liberdade, né, cara? Porque eu digo assim, muitas empresas acabam não tendo essa continuidade justamente por essa pressão que os pais fazem em cima dos filhos. Né? Das duas, ou faz uma pressão que aquilo ali a pessoa acaba realmente não repelindo a criança por causa que eu quero trilhar o meu caminho, eu não quero que, se eu decidir continuar, eu quero decidir, eu não quero fazer isso por pressão de vocês ou da família. Então acho que essa liberdade, quando você dá, acontece o que tem que acontecer. Né? Eu acho que vai muito do fundador, né? Do pai, assim, de dar essa liberdade e também dar o exemplo, né? Tipo, a criança vai crescer vendo o pai como exemplo e daí ela também vai ter a liberdade de escolha, né? Então... eu não sou especialista da área, mas outra situação que eu vejo também é quando o pai, para ter o sucesso da família, ele acaba se afogando tanto na empresa, entregando tanto e abrindo mão do cuidado da família, que o filho olha para aquilo e começa a olhar aquele trabalho como diz, não, esse trabalho foi o que tirou o meu pai. Então ele acaba olhando o trabalho como alguém que afastou o pai da família e ele acaba não dando continuidade justamente por isso. Então, ou seja, o saudável seja que tenha sucesso na empresa, mas nada substitui a família. Então, quando a gente vê isso dando certo, é o projeto de Deus para nós, é a família, a base, né? Então, eu fico feliz, ou seja, e já faço uma pergunta, né? Toda empresa ela é construída em cima de uma visão, valores e em cima de princípios, que é a base, cara. A gente aplica esse princípio para qualquer coisa. Dentro desse mercado, quais são os valores e princípios assim, que tu considera que, assim, cara, isso aqui eu aprendi com meu pai e faz toda a diferença porque é o meu norte, assim, que eu sigo e... O que eu sempre vi, ele não é o cara de vir dar aquele conselho, sabe? É o cara do exemplo. É o exemplo. É o exemplo. E eu sempre vi essa coisa da palavra muito forte. Então, se eu falei, tá falado, pode ir lá, nem precisa mais me perguntar, porque honra a palavra que honra disse. Em relação à palavra, 100%, né? E aí, hoje eu vejo o resultado disso, porque a gente tem muitos clientes que compram da Delagnolo assim, tipo, tá, tu que escolhesse o local, tá tudo certo, aí tá, entendeu? Então, né, 40 anos levando as coisas a sério, cumprindo a palavra, dão resultado. Quando a palavra é mais importante que o contrato, né? Exato. Então, acho que essa característica seria a mais forte, assim, que a gente vê. Agora deixa eu levar pro Chico, com o gancho dessa fala dele, né? Porque pensa, o cara tem, tu vê toda essa
pureza, digamos assim, em cima Só que o meio jurídico, ele tem muitas armadilhas ali, e por isso que cada profissional, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, assim, tu vê um cara que tá ali com a história na retaguarda, tá encabeçando a continuidade desse legado, e se ele for mal assessorado, ele pode quebrar esse princípio, esse valor de ter dito uma coisa e não conseguir cumprir por causa da questão jurídica. Então, o que você considera hoje, assim, uma armadilha que muitas pessoas às vezes não vê e que tu vê de que, cara, esse caminho tá errado? Quais são as armadilhas que você mais vê, assim, nesse meio da construção civil, principalmente na permuta, onde tu atua bastante nesse meio imobiliário? E até na venda, né? A pré-venda, né? A pressa em assinar um contrato e a pressa, esse ditado ele não é à toa, a pressa é inimiga da perfeição, né? O Abílio Diniz, que foi dono né, da rede Pão de Açúcar, né? Ele conta isso, ele fala isso, né? E é uma das coisas que eu aprendi, vendo principalmente ele falar. Ele disse que quando ele assinou o contrato da venda, não sei se da totalidade, mas de uma participação do Pão de Açúcar para a rede Casino na França, ele meio que assinou e tal, e aí depois ele viu que tinha algumas coisas ali que acabaram prejudicando o Pão de Açúcar e a própria família Diniz ali na negociação, assim, algumas pegadinhas, vamos dizer. Que armadilhas ali que não foram vistas pela pressa. Aí o que ele falou? Ele disse, eu não faria novamente a maneira como, né? Naqueles tempos. Faria tudo novamente. Não, ele teve a humildade de dizer, pô, Abílio Diniz, né? Estamos falando, né? Pai do João Paulo Diniz, lá, tal, do cara Fórmula 1, enfim, né? E ele falou, não faria da mesma forma. Hoje, eu digo o seguinte, leia o contrato, releia, com calma. Se você tiver dúvida, pergunte para o seu advogado. Se tiver mais alguma outra dúvida, não for advogado, pergunte para o seu consultor. Enfim, leia, releia novamente. Não tenha pressa em assinar, em assumir uma obrigação, em assumir um compromisso. Quando você estiver tranquilo, aí você, né, vai lá e assina, porque daí tá ali, tá assinado, não tem mais como voltar atrás, não tem como dizer, isso aqui eu não li, eu não prestei atenção. Então, algumas situações, assim, como eu falo, né, que hoje da questão de a gente bem assessorar o cliente, né, eu fico numa posição bastante delicada e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade muito grande, né. O cliente me pede para fazer uma avaliação prévia ali sobre documentação e tal. Eu não posso me dar o direito de errar. Eu preciso estar atento ali analisando a coisa da forma mais profunda e atenta quanto possível, para poder deixar ele pensar naquilo que interessa, que é na questão da negociação, como é que ele vai, né, os cálculos, os custos e tal, para que na questão jurídica é uma coisa que ele não precisa se preocupar, ele sabe que ele está bem assessorado, né? E vai poder assinar aquele contrato ali, que até porque o contrato em si, ele não é uma garantia de que o negócio vai dar certo ou vai dar errado. Eu costumo dizer que um contrato bem feito, um contrato bem equilibrado, é aquele que, se ele for levado a juízo, tu sabe que tu vai, né, que vai ser a teu favor, porque tu, né, se surgir alguma situação de algum inadimplemento contratual, tu sabe que ele vai te resguardar. Tu vai estar bem resguardado. Tu sabe que quem for inadimplente vai ter que responder face a outra parte. Essa que é a função do contrato. Que isso até mesmo acaba desestimulando a outra parte a não cumprir com a sua obrigação. Porque o cara vai olhar ali... Eu estou falando, hoje em dia não é a mesma coisa quando eu comecei a advogar há 20 anos. Não é quando eu comecei... Vou botar aqui, né, que o parceirão lá, que é a J. Vargas, lá há 15 anos, né? Hoje em dia, pô, o cliente do outro lado também ele tem o jurídico dele, né? Então, assim, quando a gente elabora um contrato, o cara não vai passar o olho ali, vai assinar e tá tudo certo. Ele vai mandar para o jurídico, ele vai analisar. Então, quando surge alguma situação de, eventualmente, não querer cumprir com o contrato, ele vai mandar para o jurídico, vai dizer, pô, cara, não, isso aqui... Se tu não cumprir com isso aqui, os caras podem acionar essa cláusula e tal e tal. Então, é essa construção que a gente tenta fazer para principalmente deixarem vocês pensarem naquilo que interessa.
que é a negociação, que é o custo, que é o planejamento da obra, como é que vai ser feito o projeto. Eu estou aqui, né, e a gente tenta trabalhar para que vocês fiquem tranquilos com a questão jurídica, né, para que não precise se preocupar com isso, né? Chico, e aí tu trazendo essa questão da pressa, né? É engraçado que o Nico, quando eu surjo com uma demanda assim que não é tão simples ou tão óbvia, né? Ele sempre, não, vamos, tá bom, beleza, vamos esperar, deixa aí esse assunto aí uns 2, 3 dias pra gente ir analisando, e eu ainda naquela ânsia, né, de, pô, isso aqui tá na cara que é um bom negócio, né? Não, vamos esperar e tal. Beleza, e aí, né, a gente sempre tem esses debates, né, que o dele é sempre esperar um pouquinho mais para tomar a decisão e eu puxando a frente, né? E esses dias eu ouvi uma citação de que quando a gente espera um pouquinho e dá um tempo, a gente dá tempo para Deus trazer alguma resposta, né? Quando tem uma dúvida, nesse momento é que, sei lá, o universo vai surgir com a resposta, né? Com aquela dúvida, né? Então é um pouco do que, às vezes, é uma sabedoria que ele tem e que a gente não percebe. Nesse ponto aí, como eu sou mais zen budista, vamos dizer assim, eu digo que daí tu tira a emoção da equação, entendeu? Quando tu dá um tempo ali pra coisa, né, sedimentar... A euforia, né? Do momento, tu tira a né? euforia, tu tira o momento, tu tira o elemento emocional da equação. E aí tu consegue visualizar a coisa, né? E quantas coisas que se resolvem sem tu fazer nada, né? Tu tá com o problema na mão e tu só espera pra pensar e a coisa simplesmente fluiu, foi, então... Bem colocado. E deixa eu puxar um ponto aqui, que a construtora de vocês tem 41 anos, né? E construíram muito em Itapema, já construíram em Bombinhas, tem coisas em Brusque. Nessa tua vinda agora, nesses 3 anos, vocês estão forte aqui em Bombinhas. E qual é o motivo de ter escolhido Bombinhas? Porque poderia ter sido Perequê, que é uma cidade que está crescendo forte. Poderia ter sido Itapema, poderia ter sido Balneário. Vocês têm nome para ir para outros municípios. Por que Bombinhas? Ô Gilson, a gente acredita no litoral. Então, pô, somos de Brusque, poderíamos estar lá construindo do lado de casa, seria muito mais fácil, né? Mas a construção civil, né, pede uma segurança e uma margem que hoje só o litoral entrega, né? Cidades pequenas do nosso estado não entregam o que o nosso litoral aqui entrega de imagem e de segurança que a gente julga que precisa para trabalhar, né? Ainda mais num mercado que trabalha em 100 vezes, em 120 vezes, então a margem é importantíssima. Né? Então a gente já traz o negócio só para essas cidades que tu falasse, Balneário, Itapema, Porto Belo, e aí nós estamos falando de cidades com obras gigantes, né? Uma concorrência muito grande, e a gente enxerga Bombinhas como futuro, principalmente em relação ao que a cidade oferece de natureza, né? A gente realmente acredita que o futuro é as pessoas buscando mais natureza, mais tranquilidade, lugares com as características de Bombinhas, do que loucura, cidade grande, shopping, tudo que é Balneário, Itapema e Porto Belo estão caminhando para ser, né? Então Bombinhas tem essas características, tem a margem que a gente precisa para trabalhar com segurança e tem aquilo que, na nossa opinião, na nossa visão, é um ativo de futuro, que é praia boa, natureza, verde, trilha. O que eu penso, né? Acompanhando essa evolução do mercado, a gente vai entendendo que o cliente também, a ideia e o perfil do cliente mudou também. Eu penso que hoje a gente vende uma ideia. O que é a ideia? A ideia de morar na praia, a ideia de ter um ambiente, sabe, tranquilo. A gente vende um conceito, né? Não é só um produto. A gente tem que a gente tem que agregar um valor para aquele produto, né? E aí como é que tu vai fazer isso? Vender a ideia pro cara, você vai morar em Bombinhas, você vai poder passar um tempo de qualidade, você vai ter a praia, vai ter o céu azul, vai poder vir na temporada, acompanhar uma pesca da tainha, entendeu? Assim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Isso, não é mais, eu acho que o enfoque daqui para frente não vai ser só o produto, porque senão fica uma coisa muito igual. Todo mundo tem apartamento para vender de 2, 3 quartos, suíte, o acabamento, bom acabamento, médio, para todo, né, tipo de bolso, vamos dizer, né? Mas quando tu foca nessa ideia de vender uma experiência, vender uma ideia, isso dá um brilhinho no...
no olho do A cliente. a gente já é muito agraciado por estar aqui, né? Vamos supor, nesse litoral, como tu falou, não só Bombinhas é bom, mas Bombinhas tem um quê a mais pela questão natureza. Mas eu sempre, às vezes, eu paro para pensar e digo assim, pá, o quanto Deus tem sido bom conosco, né? Porque assim, a nível de mundo, o Brasil já tem o seu diferencial. Tirando a questão política, que às vezes ocorre até por ser um país muito novo, né? Então, assim, tirando isso de fato, bom, o Brasil é um país autossuficiente. Então, tem tudo que ele precisa para ser um país de primeiro mundo, digamos assim. E dentro do Brasil, o Sul é uma das regiões melhores que tem dentro do Brasil. E tirando da região Sul, Santa Catarina, cara, ela tá despontando com o seu poder empreendedor gigante, né? Que já parte um pouco o povo que tá aqui é um povo muito europeu, já tem outra cabeça, tem outra pegada. Então a gente tem tipo Brusque, Pomerode, Blumenau, que tem os alemães. Então essa característica já deu um diferencial empreendedor para Santa Catarina, né? E de dentro de Santa Catarina nós temos o litoral que O filé. que é o filé do filé, né? Então, assim, não desmerecendo as outras localidades, mas a gente tem esse diferencial, né? De estar aqui nesse litoral. E aquilo que tu falou, o mercado muda, né? A vida das pessoas muda. Vamos supor, a gente passou por uma pandemia, que da pandemia para cá tudo mudou. As pessoas começaram a perceber, quando você começou a falar ali sobre tecnologia, né? Que hoje vocês trabalham e não se conheciam, um fazendo serviço para o outro. Então isso cada vez mais é comum e as pessoas perceberam de que elas não têm que estar fisicamente num determinado lugar para conseguir ter sucesso, trabalho e tal. E Bombinhas, o pessoal começou a descobrir da pandemia para cá que eles conseguem morar com essa qualidade de vida aqui, fazendo serviço para São Paulo, fazendo serviço para qualquer outro lugar do mundo. Então essa barreira se quebrou, essa barreira física. E daí é onde Bombinhas ela pode oferecer essa qualidade de vida, por estar próximo à praia, por ter uma natureza verde muito forte, por ter segurança, porque é uma península, então você controlar a entrada e saída é muito mais tranquilo de fazer isso. E a legislação ambiental aqui, como ela é muito rígida e o potencial construtivo não é muito alto, a densidade acaba sendo uma densidade muito mais baixa do que está se projetando Perequê, Meia Praia. Então, assim, é uma cidade para poucas pessoas. Entendeu? Não vou dizer que é o único senão, né, que eu faço, mas o que eu tenho comentado é que é o seguinte: a iniciativa privada aqui ela é muito, muito dinâmica, né? Ela vai sempre tentando resolver os problemas e apresentar soluções na medida que eles vão se apresentando, né? Mas a gente precisa ter um suporte do poder público no seguinte sentido: a gente planejar o futuro. A natureza já nos deu o que ela poderia nos oferecer. Agora daqui para frente... É com a gente, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu encontrei esses dias um pessoal do governo aqui, daí eu falei, pô, sabe que é uma coisa que seria interessante? Porto Belo e Bombinhas, eles fazem parte de um ecossistema único. Não sei se vocês já perceberam, mas essa cadeia de montanhas aqui que liga Porto Belo e Bombinhas, que divide que faz a divisa dos dois municípios. Ela acaba em Santa Luzia, né? Ela não se liga com a Serra do Mar. Entendeu? Então, assim, esse ecossistema aqui, ele não está ligado com o restante do ecossistema de Santa Catarina, ele é único, é isso aqui. Talvez até existam, eu não sei porque eu não sou biólogo e tal, mas talvez existem espécimes até que só vivem aqui, talvez nem vivam naqueles outros morros que tem ali em Tijucas, Itapema, ali pra frente, né? Então, o que eu quero dizer aqui é uma coisa só. Então, qualquer política pública que Porto Belo quiser implementar, vai afetar Bombinhas, e vice-versa. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, assim, da criação, talvez, de uma câmara conjunta, entendeu? Entre Porto Belo e Bombinhas, para discutir a população flutuante que vai ter durante a temporada, os dois municípios, demanda de eletricidade, demanda de água, a própria questão do transporte. Às vezes tem ideias que Porto Belo vai querer implementar, vai impactar Bombinhas, e da mesma forma Bombinhas em relação a Porto Belo. Porque a gente precisa começar a pensar nisso, assim, como é que vai ser... Parar de ser tão bairrista, né? Não sou bairrista, mas imediatista. Eu vou me preparar para a próxima temporada. Não, eu tenho que me preparar para a próxima, eu tenho que ter planos aí de no mínimo 5 anos, 10 anos,
para eu poder oferecer para o investidor, para eu poder oferecer para o turista, para o cara que vem durante o ano, para o cara que vem só no final do ano, para oferecer aquela estrutura e aquela infraestrutura para ele, para a gente não cair na armadilha de achar que só a natureza e essa ideia de, eu vou para Bombinhas e tal. Porque vai como a resolver. natureza é muito forte, isso pesa, né? Não, Então eu tu fica vou- um pouco relaxado assim, em não resolver outras coisas. Assim, eu tive... eu já viajei para o Nordeste algumas vezes, eu fui até de carro, né? Eu gosto de viajar de carro. E aí a gente vai vendo assim as coisas como vão acontecendo em locais diferentes, em culturas e regiões diferentes, né? Eu tive recentemente em Maragogi, lá em Alagoas, né? Pô, estão construindo um aeroporto que a distância dele da praia é daqui no Mar de Bombas aqui. Se o cara quiser, ele desembarcou do avião aqui e vai a pezinho até ali na praia, né? Que aí isso resolve o quê? Uma questão que para eles lá de transporte, porque antes para ir para Maragogi tu tinha que ir para Recife, aí tu vem de Recife para Maragogi, ou tu ia de Maceió para Maragogi, né? E as estradinhas lá, terrível, né, cara? Cheio de curva e no meio de canavial e assim... E buraco. Não tem muito buraco, mas é longe, assim, o cara pensa que é perto. Não, é umas duas... Tanto que eu fui de carro, quando eu cheguei em Alagoas, eu falei, pronto, cheguei em Alagoas, eu tô em Maragogi, né? Que nada, olhei ainda faltava 340 quilômetros ainda, né, para rodar, né? Então, assim, ó, são coisas que a gente precisa começar a se preocupar, porque o nosso público-alvo, como eu tô falando, ele vai evoluindo. Então, assim, ele vai começar a colocar na balança. Quanto tempo que eu vou demorar para chegar em Bombinhas ou em qualquer lugar? Ele vai fazer essas ponderações, né? Então, para isso, a gente precisa ter, né, o poder público pensando... Acompanhando esse novo mercado, né? A gente tem que pensar nessas... Porque eu tô dizendo, cair nessa armadilha de achar que só a natureza, que diferente do que estavam dizendo lá, né, Marcelo? Que acabou com tudo. Não é isso, né? A gente sabe que não foi. Então, é um apelo muito grande, mas a gente não pode cair na armadilha de achar que é só isso. A gente precisa oferecer uma estrutura melhor. E uma das coisas que eu bato na tecla é a questão do acesso e da acessibilidade e tudo mais. E a né? outra demanda importantíssima do saneamento. Não tem dúvida. Essa é a Né? prioridade Então, número 1, 2. Essas duas, né? Primeiro, a dois. infraestrutura para receber isso. Entendeu? Eu acho que é o principal ponto. Saneamento, energia, escola. Porque, cara, eu digo pra ti, minhas duas meninas, elas estudam em Itapema, enfrentam um trânsito todos os dias para ir para Itapema e voltar para conseguir um colégio particular de qualidade. Ou seja, Bombinhas, ela tá atraindo um público na qual ela tem que dar condições para que as pessoas vivam aqui, né? Então, isso também entra o quê? Educação, né? Então, não estou falando mal da escola pública, mas tem quem limitações, tem né? as suas limitações. E se tu queres preparar o teu filho para o mundo, você tem que colocar numa escola bilíngue, na escola boa, uma escola com princípios, né? Então, ou seja, educação também é importante, saúde, né? Então, ou seja, já evoluiu energia. Então, assim, já evoluiu bastante Bombinhas, mas tem bastante caminho ainda para evoluir. Tem gargalos, mas aí o que eu defendo? É essa sinergia entre o público e o privado, né? A gente sabe, o público, ele não é um bom gestor do recurso. Entendeu? Mas se houver o interesse do privado em colocar essas proposições para o poder público, porque o que o privado busca, né? Sempre entregar mais com menos custo possível, né? Então, assim, eu penso que daqui para frente a gente vai ter que ter uma participação maior. É que a gente olha assim para, né? A gente não quer se meter em política, a gente não quer... E às vezes faz errado, né? A gente faz errado, cara. Porque assim, não necessariamente que a gente precisa se candidatar a um cargo público. Eu mesmo não tenho pretensão nenhuma. Mas a gente não pode ativo, né? A gente não pode se omitir de dar nossas opiniões e em algum momento contribuir com essas ideias, assim, sabe? De repente começar a perturbar, isso aqui, até a hora que acontece. Então, é uma das coisas que eu defendo é a criação de uma... Mas não, quando eu falo criação de uma Câmara conjunta, não é mais cargo para ficar mamando na teta, não. É
Eu falo assim, já pega lá, o que eu entendo que tem que ser? Pô, tem que ter um pessoal que é representante da construção civil, tem que ter um representante do comércio, um da Câmara de Vereadores de ambos os municípios, um da administração pública, que a cada 6 meses se reúnem, ó, vamos discutir, pô, o que a gente encontrou de dificuldade na última temporada? Pô, trânsito aqui, trancou ali. Pô, vamos pensar na próxima, como é que vai ser? Pô, mas quanto mais de gente vai ter daqui 5 anos? Quanto mais gente que a gente vai ter daqui a 5 anos vindo para Bombinhas? Quanto que foi de gente que veio nessa última temporada aqui? Alguém tem ideia, não? Não. Eu posso dizer tranquilamente que mais de 300, 400 mil, acho que durante a temporada toda, acho que teve, né? Como que vai ser daqui a 5 anos? Tendência isso aí é multiplicar por 2, por 3. Será que a gente vai ter a estrutura para atender todo esse pessoal? Para atender todo esse pessoal? E dependendo do caos que acontecer nesse período, muitas pessoas acabam tendo uma imagem, e que a imagem de Bombinhas hoje que a gente está desconstruindo é a imagem do trânsito, do único acesso. Então, ou seja, já existe aí algumas expectativas que está melhorando isso, só que quando o construtor ele embarca aqui, vai para Mato Grosso vender bombinhas, vai para Argentina vender bombinhas, ele sai para vender. Esse é o papel do construtor, ele sai vendendo bombinhas mais do que a Secretaria de Turismo. Né? E quando, cara, não importa onde vá, essa imagem que Bombinhas criou por ter um único acesso, por ser difícil de acessar, ela acaba pesando muito negativamente na balança. Tanto que não é um nem dois. A maioria dos construtores, quando vem aqui preparar material para levar, para oferecer nas feiras e oferecer para fora do estado, a primeira coisa é construir um arsenal de argumentos para desconstruir essa imagem negativa. Esse primeiro não é mais embate, assim, né? Já está assim. Então, ou seja, eles já vão sabendo de que essa narrativa vai ser jogada na mesa. Né? O que eu fico até assumir meio um papel de defensor ali de Bombinhas, redes sociais e tal, é porque nós somos uma cidade 100% turística, né, Chico? Que não pode simplesmente ter uma campanha de queimar a nossa cidade, difamação da cidade, né? E que não tenha, né, alguém, né, falando do lado bom. A gente sabe dos problemas, né? A gente tem a cada 4 anos a possibilidade de mudar, né? Mas que problemas existem em todas as cidades, né? Isso não é exclusivo daqui. Então qualquer outra cidade também tem seus problemas. Acho que simplesmente campanhas em rede social para queimar a nossa cidade não agrega nada. E parece que essas campanhas elas evoluem sem esforço, né? Tu largou uma coisa ali. Mas Ezequiel, aí a gente vai entrar na... O algoritmo, ele dá impulso pro ódio, entendeu? Pra raiva. Isso aí já é programado, entendeu? É tudo que for... que te dá que te uma pega indignação, pelo fígado, né? Que te pega pelo fígado. Isso aí vai embora, entendeu? Agora, mas ao mesmo tempo, tu tem toda a razão, né? Só fazer uma campanha de difamação, isso aí eu particularmente eu acho uma idiotice. O que eu digo é o seguinte, a gente tem que ser propositivo. Ah, esse é o problema? Tá, então, botar esse problema na mesa, amigão. Qual que é a solução? Não sei, vou buscar. Agora, simplesmente jogar na mesa e deixar para outro resolver, fica fácil, né? É o que eu concordo contigo. Não é uma questão de... eu acho totalmente errado essas campanhas de difamação. Mas, ao mesmo tempo, eu bato nessa tecla. A gente também não pode entrar no comodismo, né? De achar que não tem problema nenhum para resolver. Eu sei que tu não pensa dessa forma, ninguém que pensa dessa forma. Mas a gente precisa também entender que a gente precisa trazer para a mesa propostas e soluções, porque isso aí só vai melhorar a imagem. Imagina isso aqui com uma facilidade maior de acesso, né, com a infraestrutura que o cara não precise sair daqui, entendeu? O cara quer um restaurante bom, tem, quer uma escola boa, tem, quer um café bom, tem, entendeu? Pode se deslocar, quer dar uma volta de bicicleta e tal, né? Então, mas eu acho que um ponto também que tu comentou do setor privado aliado com o setor público, eu acho que o próprio setor privado, as construtoras, os empreendedores, eu acho que a galera tinha que se unir mais, não no sentido de eu sou concorrente do Marcelo e tal, e tô puxando a sardinha do meu lado, mas para que todo mundo se una, para que a cidade ganhe como um todo, né? Porque um tá ganhando, o outro também tá ganhando. Não, porque assim, no micro, a gente acaba sendo concorrente.
Mas no macro a gente tem que ser aliado, Exatamente. porque as melhorias que tiver no macro vai beneficiar a todos, né? Mas isso aí é um processo. Não, um amadurecimento, né? A gente percebe que tudo tá interligado, né? A gente não consegue falar isoladamente do mercado imobiliário, só do privado, sem também levar junto o macro, né? O município também precisa caminhar junto, né? Porque o objetivo de todo construtor é que o mercado melhore, que consiga atrair cada vez mais clientes com potenciais melhores, né? Então, assim, naturalmente, pela nossa característica de ser litoral, de atrair um cliente com poder aquisitivo mais alto, então, ou seja, que esse cliente acabe vindo, só que esse esforço para conseguir esse mercado, que é onde que entrega um pouco mais de lucratividade, que entrega mais segurança, não pode ser um esforço sozinho do construtor ou do... Não. Tem que ser, e também do privado, eu também não falo só do construtor, porque em Bombinhas acaba que o construtor e a construção civil, ela também movimenta a máquina, né, junto com a construção civil, com o turismo. Só que uma coisa está ligada na outra, entendeu? Então, durante o inverno, vive boa parte do comércio, indústria de alumínio, o cara do material de construção, tudo está ligado com a construção civil, que está diretamente ligado com o resultado que o município está entregando quanto à atração desse turista para cá, né? E daí, cada vez mais, não só o turista, mas o morador. Então, quanto mais a gente conseguir atrair pessoas que venham não só no pico da temporada, mas que venham morar ou que venham curtir a cidade durante o inverno, é o que todo mundo quer. Ah, mas isso já mudou, né? Já mudou. Agora tem muita gente que vem, até por conta da rodovia e tal, mas eu me lembro muito bem. Bom, eu nasci aqui, então posso dizer, ali na década de 80, década de 90, Porto Belo e Bombinhas eram... Deserto no inverno, né? Hoje já tem vida própria, claro, mas ainda acontece esse pico de sazonalidade ainda muito forte. Mas naquela época era muito mais concentrado, assim, ó. Pô, vinha aquele pessoal com... tinha muito camping aqui, o pessoal vinha acampar, daí ficava... Pô, tinha cara aí que ficava 60 dias. Eu tenho um tio meu que veio de ônibus lá de Rio do Sul, ficar ali no Mariscal. Daí, pô, ficava ali aqueles 60 dias, era o ano todo, o cara contando pra vir aqui dali. Aí, né, ia embora e tal. Então, assim, naqueles 60, 90 dias ali do Natal até o Carnaval, era um fervo isso aqui, né? Mas, em compensação, quando chegava no inverno, morria, né? E hoje não, hoje tu pode ver aí, final de semana tem sempre movimento, bastante, né? E qualquer feriadinha a cidade já lota, né? Lota mesmo, né? Então, e a gente precisa que a cidade esteja preparada para essa mudança de comportamento, né? E essa mudança de perfil de cliente que está vindo para cá. E cada vez mais diminuir essa sazonalidade. Daí passa pela infraestrutura, e eu acho que hoje a gente em Bombinhas ainda não tem, e eu acho que deveria começar a se espelhar em cidades tipo Gramado, Balneário Camboriú, no sentido de conseguir trazer atrativos e equipamentos turísticos que não dependam do verão. Uhum. Né? Uma roda gigante. Pô, o que impacta uma roda gigante? Pô, mas atrai gente, pô. Nós temos um visual lindo, maravilhoso, que pode ser explorado durante todo o ano. Então, assim, uma tirolesa, como é que é? Um bondinho. A gente tem regiões que dá para fazer isso, só que... Vou trazer um... Sem agredir o ambiente, Sem agredir o meio ambiente. Quem teve recentemente em Pomerode? Tá acontecendo, não fui, só ouvi, mas dizem que tá transformando a cidade lá. Acho que tem até agora já esqui, gelo O que eu faço? Final de semana eu pego e boto uma malinha de roupa no carro, e aí sai eu e a mulher e as crianças, vamos dar uma volta aqui. Daí, às vezes a gente vai para algum lugar, se a gente se agrada, a gente aluga ali, fica no hotel, aluga uma casinha no Airbnb, já tá com uma muda de roupa, já fica um final de semana ali. Aí, esse tempo atrás eu falei, pô, vou dar uma volta, vamos lá em Pomerode. Faz tempo que eu não vou em Pomerode. Cara, cada esquina tem uma atração, um atrativo na cidade, entendeu? Tu chega ali onde era o zoológico, agora tem um negócio do dinossauro, aí do lado tem um beer garden, tem como é que é, uma rua toda cheia de restaurante e barzinho e não sei o quê. E aí do outro lado da cidade tem o parque, que é onde eles fazem a festa do... E eles respeitam muito a cultura deles, né? Não, tudo voltado para a temática. Tem um negócio dos carros antigos, não sei o quê.
Eu virei pra ela e falei assim, eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui de hoje pra amanhã e... Porque não ia dar pra mais, ver, né? não ia dar pra ver tudo numa tarde, que nem a gente, né? Aí tem um restaurante lá que, pô, eu gosto pra caramba da comida alemã que tem lá, que é o típica que tem, né? Pô, bom pra caramba lá. E daí eu já peguei um copão de chopp daquele, parecia um viking, né? Tomando aqui um copão de chopp. Aí, falei, pô, fica aqui e tal. Então assim, ó, Pomerode tem uma cachoeira? Pode ter, mas nunca ouvi falar, que vamos lá na cachoeira em Pomerode. Não tem praia. Ela tá criando as ela tá próprias criando, atrações claro, e trazendo o público para ela, né? Exatamente. E aí tu vai lá, a cidade impecável, né? Impecável. Então esse é o tipo de ideia, Ezequiel, que eu concordo 100% contigo. Trazer atrativos que não dependam exclusivamente só da praia e do, né? Para tu ter uma outra coisa, até pro cara, quando chega no sábado à noite ali, em vez de ele ir pro shopping lá em Balneário, não, tem alguma coisa para ele fazer aqui na cidade. Ser uma cidade que convida você a ficar, mesmo que não tenha praia, mesmo que o sol não apareça e mesmo que chova, né? Então, e isso tudo que a gente tá falando pra gente caminhar agora pro final, eu vou só voltar lá na questão, que a gente tá falando muito de Bombinhas, e a questão a questão da natureza. E uma coisa que aqui é complicada, a gente até dá apoio para alguns escritórios de arquitetura que vêm de fora trabalhar em Bombinhas, justamente por essa peculiaridade. Porque a questão ambiental aqui ela é muito rígida e eu acho louvável que seja assim, né? Porque se também você abre e começa a abrir as sessões, aquilo ali daqui a pouco todo mundo quer mais. Né? Então, ou seja, a gente tem algumas regras na cota 20 dos morros que eu acho muito legal, a gente preservar a parte verde da cidade. Quando chega próximo ao mar também a nossa restrição de pavimentos ali ela é bem limitada. Então, ou seja, nosso município só que ou encosta na praia ou encosta no morro, então essa questão ambiental ela é muito, muito rígida no município e isso gera bastante insegurança para os construtores que vêm construir. E gera uma demanda para vocês também no lado jurídico, porque é uma cidade que ainda tem muita vila, muito nativa, onde não tem documento, todo terreno de uso capião, isso aqui, aquilo lá. Então, se o escritório for negligente no passar as informações para o investidor que vai comprar o terreno ou para o construtor que vai, entra em umas armadilhas que acaba 10 anos ali para se desenrolar e tudo mais. Né? Então essa segurança é muito importante. Eu queria entender só um pouquinho do Marcelo, agora deixa, né? O motivo dele ter se aproximado de nós, a gente começar a ter, como é que é a imagem da ESE, né? Para vocês hoje, o que motivou vocês a firmar essa parceria com a gente? A gente chegou aqui por indicação, né, Gilson? Chegamos aqui porque o nome da ESE é o mais falado na cidade, é aquele que o pessoal assina embaixo, então esse é o motivo de a gente ter chegado até aqui e a gente permanece por essa estrutura, por essa segurança que passa, né, pela abertura que a gente tem para trabalhar juntos, né? Então, né, com o Gilson eu tenho total liberdade aí para trazer todos os assuntos, né? Então, é isso, né, cara? Essa a coisa quando encaixa, né? Então a gente vai seguir, né? Eu jamais vou estar olhando para outros escritórios e pingando e tal. Acho que a gente, né, encaixou um bom trabalho, então é isso que a gente vai seguir juntos, né? E a cidade, eu acho que ela tem esses detalhes aí que tem que ser vistos em relação à natureza, mas eu vejo que o pessoal aqui, o poder privado, entende isso e meio que, legal, concordo, acho que deveria continuar assim, diferente de outras cidades onde o poder privado está sempre pressionando para subir mais, para degradar mais. Então acho que essa é uma característica do empresário de Bombinhas que é legal. Abraça a ideia, todo mundo realmente entende que tem que ser assim, a cidade precisa ser preservada. Por isso que eu entro nessa de defender um pouquinho aí, porque eu acho que concordo contigo, acho que o poder público ele respeita isso e valoriza esse diferencial que às vezes é uma trava. Hoje nós estávamos numa mesa, numa reunião e teve uma pessoa que disse, soubesse aí de uma lei que está para poder, jogou, né? Não existe nada cogitando isso, que vai poder pegar a cota 30 e baixar para a cota 20. Baixar para chegar na cota 20 para poder construir. Disse, cara, não, qualquer coisa que mexa na cota 20 hoje eu sou contra. Mas por que vai poder construir mais? Não, cara.
O que nos dá esse diferencial é a natureza. Se a gente começar a querer errar a mão e construir onde não deve, fazer as coisas do jeito... Daí a gente vai virar lugar comum. E daí começa a abrir daqui a pouco brecha, começa a né? construir no morro, daí se abre pro rico, daí vai pra pessoa também menor poder aquisitivo, daí começa a fazer coisas irregulares, daí, cara... E o poder público, acho que o poder público não, o privado, ele, como tu falou, ele respeita isso, né? Aqui tem essa característica, né? Então, Pessoal... e a gente deve continuar assim, cara, porque é o nosso diferencial, né? Então, obrigado pela confiança, cara. A gente tá caminhando aí já há pouco tempo, mas a gente teve uma afinidade muito forte. E como eu tenho dito, os valores que vocês carregam, quanto família, quanto marca, quanto legado, tá muito próximo do que a gente também acredita. Então acho que quando tem esse casamento, é a base pra gente construir uma história longa, né? Tá todo mundo trabalhando na mesma vibração ali, na mesma sintonia, né? Foi E parte dessa segurança que a gente transmite parte muito pelos parceiros que a gente tem. Então, por isso que hoje eu trouxe para a conversa o Chico, porque tudo que fala da questão imobiliária jurídico-imobiliária, é ele que nos auxilia, né? E tem muitas questões que geram dúvidas durante o processo que tu precisa de especialista naquela área, né? A gente tem outros, questão ambiental. Tem que ter um engenheiro muito bom para nos dar segurança em toda a questão ambiental. E assim como o Chico falou de que às vezes ele é o cara que tem que travar um pouco e matar no peito e se passar por ruim entre corretor e construtor, nós também temos que assumir esse papel quanto escritório de arquitetura, porque nem sempre a gente tem que dizer sim. Né? Então, ou seja, vai fazer um estudo de viabilidade frente-mar, nem vem se não tiver um levantamento topográfico. Que não seja um levantamento confiável, que tenha muito bem demarcada a área de marinha. Tem declividade? Cara, não adianta, não vou fazer um estudo se não tiver a topografia com altimetria, porque senão tudo que eu falar ali pode dar errado. Mas ali no fundo passa um córregozinho, tem água? Esquece, não vou fazer se não tiver um levantamento demarcando, e daí também uma análise do engenheiro ambiental que valide isso aqui, porque a gente tem responsabilidade com as informações que a gente transmite. Porque é consciente de que pode gerar um prejuízo muito grande se alguém acaba adquirindo e avançando num contrato, numa negociação com a informação errada nossa. Então, a gente não está aqui para dizer o que o cliente quer ouvir, a gente está aqui para dizer o que ele precisa ouvir. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente vai construindo, essa credibilidade e essa confiança, porque nem tudo é dinheiro. E como ele falou, não é o conquistar um cliente ou às vezes trazer um cliente é fácil. O difícil é tu manter o cliente. Porque se o cliente está satisfeito contigo e tu estás crescendo na mesma medida que o cliente também está crescendo, porque tu não pode parar. A construtora, hoje com tecnologia, com tudo que vem transformando, a construção civil ela vai se transformando o tempo todo. Daí chega um cara novo que vem com um legado atrás, mas ele está na onda agora de tudo que está acontecendo de novo, de novidade. Se a ESE começa a ficar para trás e só no feijãozinho com arroz... Então, assim, para a gente conseguir construir uma jornada longa junto, os dois têm que caminhar num crescimento, evoluir junto. Então, essa abertura e essa sintonia a gente tem conseguido. Obrigado pela confiança. Chico, obrigado pela parceria. Quase não vim, né? Mas aí... Sempre é o esquecido, né? Não, cara, eu tinha uma consulta lá em Balneário hoje, meu filho também tinha. Eu cheguei no finalzinho da tarde ali. Mas deu tudo certo. Fechou, gente? Muito obrigado por ter nos assistido. E tem mais aí nas próximas. Fica com a gente e nos acompanhe. Obrigado. Valeu.